Nessa semana, nós lemos duas parashot juntas, a Parashá Vayakel e a Parashá Pekudei, que fecham o segundo livro da Torá, o livro de Shemot. A Parashá Vayakel, ela fala sobre a construção do Mishkan, agora não só como uma ideia teórica, a construção na prática, as pessoas escolhidas, elas foram lá e construíram o Mishkan com todos os seus detalhes. A Parashá Pekudei, já com o Mishkan, ele terminado todas as suas peças, ele foi trazido diante de Moshe Rabbeinu e Moshe, ele montou o Mishkan. A grande pergunta, quando a gente chega na Parashá Pekudei, que fala que Moshe, ele que levantou, ele que montou o Mishkan, a pergunta é por que os construtores, quando eles acabaram de construir, eles não montaram o Mishkan? Se Deus deu para eles tanta sabedoria para fazer cada detalhe, cada utensílio, cada parte da estrutura, por que Deus também não deu para eles a sabedoria de como montar o Mishkan? Então os nossos sábios respondem que eles tentaram montar o Mishkan, mas o Mishkan ele era tão pesado que ninguém conseguia montar, e foi por isso que eles levaram para Moshe. E na verdade essa era a ideia de Deus, que eles não conseguissem. Por quê? Porque ele queria que Moshe, ele também colocasse a mão na massa. Apesar de Moshe, ele ter participado ativamente em toda a construção, na supervisão, ele que passou todas as ordens, mas ele estava chateado que ele não colocou a mão na massa. Então Deus guardou para ele levantar, montar todo o Mishkan quando as peças elas estavam prontas. Mas os nossos sábios explicam algo muito interessante. Moshe também não conseguiu levantar o Mishkan. Quando Moshe ele foi levantar o Mishkan, também estava tão pesado que ele não conseguiu. E ele falou, Hashem, eu não consigo montar esse Mishkan. Então Deus falou para ele, falou, olha, tenta, faz o que você pode e o resto eu vou completar. E realmente Moshe, ele usou toda a força dele, ele usou todo o potencial que ele tinha, mas ele não conseguiu levantar o Mishkan. E Deus fez um grande milagre e o Mishkan ele foi montado. Se a gente olhar na própria Torá, a Torá se refere ao Mishkan como o Mishkan que foi montado por Moshe. Mas a gente sabe que não foi Moshe, foi um milagre que montou o Mishkan. Então por que os créditos, o mérito foi dado para Moshe Rabbeinu? A resposta é que Deus, na verdade, ele está por trás de tudo que a gente faz. A gente não levanta um dedo, a gente não pode fazer nada na vida se essa não for a vontade de Deus e se Ele não der para a gente a energia necessária. O livro Tomer Dvorah explica para a gente que é como se a gente estivesse com um fio conectado com Deus e a cada instante, para a gente poder andar, para a gente poder falar, para a gente poder fazer qualquer movimento, Deus tem que estar dando naquele momento para a gente energia, senão a gente não conseguiria fazer nada. Então, no fundo, toda vez que a gente faz um bom ato, eu ajudei alguém, eu fiz uma mitzvah, na verdade não fui eu que fiz nada. A energia é de Deus. Então, por que a gente tem méritos por ter feito alguma mitzvah? Então, respondem os nossos sábios, o mérito é pela vontade. O mérito é pela gente ter tentado, a gente ter se levantado, a gente ter feito a nossa parte. Mesmo que o resultado, ele depende de Deus, o nosso mérito é de ter feito a nossa parte, de ter pelo menos se levantado e tentado. Assim também é em tudo que a gente faz na vida, tudo está na mão de Deus, tudo é Deus que vai fazer acontecer, mas a gente tem que mostrar para Ele nas nossas decisões que a gente quer fazer o que é correto e Ele vai ajudar que a gente consiga completar as coisas boas. E mesmo numa situação que a gente não conseguiu completar, é creditado para a gente por ter feito a mitzvah, feito dentro do que era permitido, dentro do que era possível, a gente fez. Chafetz Chaim, ele conta uma história impressionante que está relacionado com esse assunto do esforço. Teve uma pessoa na época do Chafetz Chaim, um Baal Teshuvah, alguém que estava muito afastado da Torá, que começou a se conectar cada vez mais com o cumprimento de mitzvot, com o próprio estudo da Torá, e ele decidiu que ele quer estudar Gemará, o Talmud. Para quem já estudou o Talmud sabe a dificuldade que é
tanto pela linguagem, que está tudo escrito em aramaico, e também as ideias, e vai e volta, Guemará, é um estudo muito difícil, e realmente essa pessoa já estava numa idade um pouco mais avançada, e para ele estava muito difícil. Depois de um mês de estudo, de esforço, ele tinha estudado uma folha do Talmud. E aí foram perguntar para o Hafetz Haim. O Hafetz Haim já estava bem velhinho naquela época. Foram falar, Rav, será que vale a pena ele continuar estudando um mês? Ele estudou uma folha. Será que não vale a pena ele estudar outras coisas, estudar o Humash, estudar Mishnayot, qualquer outra coisa? O Talmud está muito difícil para ele. Então o Hafetz Haim, ele escutou a pergunta e falou, mas não estou entendendo. Ele estudou 100 páginas de Talmud e vocês estão me perguntando se é para continuar ou não? A família do Hafetz Haim se assustou, achou que ele não escutou direito a pergunta, ele já estava realmente velhinho, já estava com dificuldade de audição, então repetiram para ele mais alto, falou, Rav, ele estudou uma folha, não foram 100 folhas. E o Hafetz Haim repetiu, olha, eu não estou entendendo a pergunta, se ele estudou 100 folhas de Talmud, por que vocês estão me perguntando se ele continua ou não? A família agora está desesperada, ele não está entendendo, então começam quase a gritar, falou, Rav, não são 100 folhas, foi uma folha só. E agora o Hafetz Haim responde pela terceira vez, eu não estou entendendo a pergunta, como pode ser que alguém estudou 100 folhas de Talmud e está perguntando se continua ou não? A família agora já entendeu, o Hafetz Haim escutou, então o Hafetz Haim, ele explica o que ele quis dizer. Quando a gente faz uma mitzvah com esforço, quando a gente coloca energia, Deus dá um valor muito maior para o que a gente fez. Uma folha de Talmud, estudar com dificuldade, com esforço, é como se a pessoa tivesse estudado 100 folhas de Talmud. Isso vale para tudo na vida. Quando a gente tem dificuldades, a gente não pode desistir, a gente tem que levantar a cabeça. Isso é um incentivo para os Balei Teshuvah, as pessoas que estão começando a cumprir Torah e Mitzvot e encontram dificuldades. Isso faz parte do que Deus está guardando para a gente de recompensa. De acordo com a dificuldade, assim vai ser a nossa recompensa. A gente nunca pode desistir. Faz o que dá. Deus não está pedindo para a gente para dar certo. Deus está pedindo, faz a tua parte. Se vai dar certo ou não, está na mão dele. Mas da gente vai depender a decisão e a gente levantar para fazer o que Deus pediu e ele vai fazer a parte dele e a gente vai conseguir cumprir todas as mitzvot da Torá. Shabbat Shalom.